Gente, acho que basicamente todo mundo aqui já estava nas anteriores, né? Então a gente ainda está dentro das 4 partes que estão divididas o livro aqui de John Stott, A Cruz de Cristo. Eu, né, pretendo fechar pelo menos a segunda hoje, que a gente vai falar do coração da cruz, coração de Cristo, tá? Nesse livro. Então, a última aula a gente comentou, né? A gente começou falando disso aí, porque o nosso perdão depende da morte de Cristo, a gente discorreu sobre isso. Aí dentro das 4 partes que a gente vai entrar nesse capítulo, a gente abordou aqui, né, a gravidade do pecado foi a primeira, falamos sobre isso, depois entramos na questão da responsabilidade moral humana e fechamos aqui, para quem está lembrado, responsabilidade moral humana. Então começaremos, gente, hoje, na terceira parte. Estou acelerado ainda, sai correndo, deixa as crianças vir para cá. Respira, calma, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre essa parte aqui, gente. Começaremos falando sobre a culpa falsa e a culpa verdadeira. O que culpa tem a ver com isso, né? De tudo que a gente já está vendo aqui. Vamos pegar uma definição rápida, tá? Culpa é dedução lógica das premissas do pecado e responsabilidade. Erramos por nossa própria falta e, portanto, devemos arcar com a justa penalidade do nosso erro. Então, a gente falou um pouco até de questão jurídica lá, de conceito de culpa e dolo, essas coisas, mas basicamente a gente vai ver essa questão aqui, né? Quando a gente discorrer hoje sobre o sentimento aqui de culpa, é porque existe uma premissa de pecado e uma responsabilidade perante a isso, que nos gera esse sentimento de culpa. E a gente vai ver o que a gente considera como falso e verdadeiro com relação a isso. João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Paulo, apóstolo dos estrangeiros aqui, ele divide, gente, a raça humana em 3 partes, onde cada parte suprime o seu conhecimento a fim de seguir o seu próprio caminho pecaminoso. Lembra que a gente falou a questão da gente querer tirar a responsabilidade não, né? A autoridade de Deus, nos tornando Deus, mesmo que a gente não queira, a gente acaba chegando nessa parte, que a gente substitui a autoridade de Deus quando a gente não faz o que Deus quer. É isso. Então, nessas 3 divisões que Paulo traz, pessoal, na primeira ele fala aí, ó. Ele inicia falando da sociedade decadente de Roma, que era o contexto que ele vivia. Essas pessoas deixaram a adoração e se entregaram à idolatria, de modo que Deus os entregou à imoralidade e outras formas de comportamento antissocial. Onde é que isso aqui está na Bíblia? Romanos 1, 18 a 32, a gente vai ler um pouquinho aqui. Essa passagem fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia concupiscências é desejo da própria carne, né, gente? Do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens
também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Entregues os gentios a reprováveis sentimentos e, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem tais coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, olha aqui o dolo de novo, né? Que a gente já falou, e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então a gente tem um relato de Paulo aqui da primeira classificação de pessoas, né? Elas têm o conhecimento da lei, mas mesmo assim vivem contrário a isso. A segunda parte que Paulo classifica é questão ao mundo auto-justificado. São pessoas que poderiam ter aqui o conhecimento da lei de Deus por estar nas Escrituras, a gente não pode negar o desconhecimento, pois elas existem, ou se elas não têm, aqui ele coloca o exemplo, né? Os judeus têm Escrituras para os judeus, ou em seus corações, que a gente já comentou aqui também, né? Os gentios, por mais que eles pudessem não ter o conhecimento das Escrituras, a gente sabe que Deus gravou no coração de todo mundo ali a sua justiça. Terceira parte que Paulo classifica é o mundo, aqui especificamente para os judeus daquela época. Os judeus, cujos membros têm orgulho do conhecimento que possuem e da instrução moral, que dão aos outros, contudo, a mesma lei que ensinam também desobedecem. Né? Então, tudo isso aqui, gente, John Stott está trazendo, através das palavras de Paulo, tipos de pessoas que estão coniventes com a vida pecaminosa. Romanos 2,17, depois a gente vai pular para 23, 24, diz: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te gloria em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Questão de ser exemplo, né, gente? Você está blasfemando o nome de Deus, pecando perante os gentios. Nietzsche, dispensa comentários, né? Nietzsche, filósofo alemão, John Stott cita ele como exemplo aqui, né? O que o Nietzsche comentou com relação ao cristianismo? Ele fala assim, ó, por exemplo, Nietzsche reclamava amargamente de que o cristianismo necessita de doença. O exemplo que ele vai trazer aqui é mais ou menos quando a gente critica para os mais, talvez mais velhos, mais idosos, e que lembram do Norton antivírus. O pessoal criticava, né? A turma cria vírus para vender antivírus. Nietzsche fez uma analogia parecida com essa com relação ao cristianismo. Ele fala: o cristianismo necessita de doença. Tornar doente uma pessoa é o objetivo verdadeiro e oculto de todo o sistema de procedimentos de salvação pregado pela igreja. A pessoa não se converte ao cristianismo. Ela deve estar suficientemente enferma para ele. Não é só ele que compartilha essa visão, tem mais exemplos no livro, porém, eu destaco aqui essas palavras que John Stott coloca do Nietzsche, né? Vamos ler Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, será que a Bíblia confirma essa visão de Nietzsche aí? Parece que faz sentido? Obviamente não, né? Aqui é muito pelo contrário, né, gente? Temos de fazê-las, todas as pessoas, conscientes da sua enfermidade, a fim de que se voltem para o grande médico. Por que a gente chegou a essa conclusão? Onde é que Nietzsche ele acaba sendo superficial na sua análise quando ele coloca esse ponto de vista, né? Lembra que a gente trouxe algumas discussões, até alguma que o Damião deu risada, né? Da questão da discussão lá da adoção e tudo mais. O problema, gente, é quando a gente fica na superficialidade de discussão. Porque existe um raciocínio lógico nas coisas, como a gente viu na outra aula. A pergunta
ela parece ser legítima. Você pega uma pessoa que não conhece as Escrituras. Ora, se Deus pede para que a gente perdoe uns aos outros, ninguém tem que se matar para ter perdão. Por que Deus, a gente já respondeu isso, mas por que Deus não faz a mesma coisa? Por que ele teve que ter morte para perdoar? Será que ele não consegue fazer o que ele prega para que a gente faça? Você vê, é superficial. Facilmente a gente consegue derrubar esse argumento. Mas para quem não conhece, é um raciocínio lógico e parece que é verdade. E pessoas que acreditam nisso são desviadas. A gente vai ver vários exemplos aqui hoje. Isso aqui está na mesma esfera. Porque Nietzsche, é claro que ele não tem o entendimento, talvez tenha, mas ele não concorda com essa questão da compreensão cognitiva e teológica a respeito às Escrituras. Mas nenhum de nós, exceto Cristo que passou aqui, ele como homem-deus, nenhum de nós é livre de pecado, certo? Então, todos nós somos doentes. A igreja, como Nietzsche aqui está afirmando, a gente não precisa tornar, porque, gente, o verbo tornar, quando Nietzsche usa esse verbo aqui, tornar, basicamente o que ele está falando? Tornar é você estar numa situação e passar por uma outra situação. Então você torna de algo para algo. Então, esse pressuposto aqui coloca o ser humano numa condição que ele não estava doente. Ele parte da premissa errada. Mas está vendo que tem uma lógica? Não é difícil para quem não vai, de uma maneira mais profunda, concordar com essas afirmações? Isso é o perigo da superficialidade. Por isso que a gente fala que a Bíblia a gente não pode apenas ler, a gente estuda a Bíblia. Então essa conclusão é óbvia para nós. Acredito que ninguém vai discordar disso, certo? A gente não está aqui, a igreja não existe como corpo de Cristo para tornar pessoas doentes, para que existam essa doença e a gente venda o antivírus do Norton. Não é isso. A gente só traz a consciência de que existe a enfermidade para que elas se voltem para o grande médico Cristo. É isso. A gente está aqui para abrir os olhos das pessoas, não para tornar ninguém doente. Muito bem. Esse cara que John Stott cita, não esqueci agora a função dele, mas ele trabalha lá na CNN de Londres, esse Gerald. Esse cara fez uma afirmação, que pelo jeito deve ter sido famosa lá no contexto dele, porque ele cita num livro. Esse cara disse o seguinte: quando eu olhava para a cruz e sua vítima sofredora, Cristo, a única mensagem que eu recebia era: ele fez isso, e não há saúde em você. Então perceba que essa sementinha da culpa foi gerada nele. E nós vamos começar a entrar nessa questão da diferença de culpa falsa e verdadeira. Só depois de muito tempo, nosso amiguinho lá da CNN de Londres, ele aprendeu o elemento que faltava na compreensão dele, que era o perdão. Desde então que ele aprendeu isso, ele confessa que ele possui um nível relativamente baixo de culpa pessoal, porque isso aqui ele reclamava, ele sentia muita culpa pessoal porque tudo aconteceu por causa dele. E também ele tinha pouco interesse pelo assunto do pecado. Então veja como é perigoso isso, gente. Então John Stott faz algumas perguntas ali. Como poderia alguém imaginar que o cristianismo se ocupa do pecado em vez do perdão dos pecados? Como alguém pode olhar para a cruz, que foi o caso do Gerald, e ver somente a vergonha do que fizemos a Cristo em vez da glória que Ele fez por nós? Isso aqui a gente viu muito até agora, vai ver hoje, vai continuar vendo. A gente não pode ver as coisas de maneira separada, tirar só uma coisinha e analisar isso aqui separado, porque tudo é um conjunto que leva a um entendimento correto. Uma consciência culpada, olha que bacana essa frase que John Stott pôs, está exatamente igual ao livro essa frase. Uma consciência culpada só será uma grande bênção se nos forçar a voltar para casa. A culpa por si só, ela pode ser doentia, como John Stott usa essa expressão no livro. Porém, uma culpa que gera em você uma consciência de arrependimento e faz com que você volte a tua vida a Cristo, essa é uma culpa, vamos colocar entre aspas, positiva. Porque você entendeu o negócio. E ele afirma, nem todos os sentimentos de culpa são patológicos. Pelo contrário, os que se declaram sem pecado e sem culpa sofrem de uma doença ainda pior, pois manipular, sufocar e até mesmo cauterizar a consciência, a fim de escapar da dor de acusações, nos deixa, olha só que forte, isso eu achei muito forte isso aqui, ó, inacessíveis à necessidade de salvação. Inacessíveis, ou seja, vocês estão vendo o papel da culpa
essa culpa verdadeira que a gente vai se referir aqui, ela é essencial para que comece o processo de entendimento para que a gente chegue na salvação. Agora, pessoas que se acham, como é que ele fala aqui, ó? Os que se declaram sem pecado, sem culpa, o John Stott coloca aqui que sofre de uma doença pior. E vamos ler uma passagem da Bíblia que fala aqui em Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, quando ele desenrola esse texto, ele se refere a essa passagem aqui da Bíblia. Se a gente não toma consciência, lembra lá do começo, ele fica reforçando isso, sempre as duas coisas. A gente tem que ter noção da gravidade do pecado e da majestade de Deus, a grandiosidade de Deus. Se a gente não permite o entendimento da gravidade do pecado, a gente está cauterizando a própria consciência. E a parte pesada que eu repito para vocês. Essa cauterização nos deixa inacessíveis à necessidade da salvação. Não preciso. Eu acho que já contei esse exemplo, mas eu venho de Curitiba, morei muito tempo lá. E tinha um cara lá que era extremamente rico. Extremamente rico. No final da vida, clássica essa, né? No final da vida, aí ele começou a procurar a igreja, querer saber mais das coisas de Deus. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, cara, eu nunca tive necessidade na minha vida. Eu nunca precisei de Deus. Eu sempre tive tudo que eu precisei. Quando eu quis, como eu quis. Agora, tudo que eu tenho não serve. Eu quero entender o que está além da vida. Então esse cara foi buscar, você vê, era um cara cauterizado. A condição de vida que ele tinha, que muita gente acha que é positiva, e de fato é, numa ótica ela é positiva, mas cauterizou esse cara. Só no fim da vida ele veio procurar esses entendimentos. Então John Stott afirma, olha que essa aqui é engraçada, engraçada não, mas é uma crítica bacana. Se é uma culpa falsa, também nós podemos falar que o outro lado da moeda existe. Existe uma inocência falsa. Contrição, para quem não lembra, eu coloquei entre parênteses assim, quando você está, a contrição é quando você se sente mal pelo pecado. É o sentimento de se sentir-se mal pelo seu pecado. Se você tem uma contrição falsa, isso é doentio. Só que a falsa segurança também é. Também é. E ele faz duas perguntas. Será que nós, cristãos, pegamos a barra e elevamos numa altura muito grande e exageramos acerca da gravidade do pecado? Ou as pessoas que são críticas a isto, elas baixam a barra e acham que a gente, ou eles subestimam. Será que a gente que exagera, os de fora subestimam? Vamos ler Jeremias 6,14. Olha essa passagem, gente. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Leio de novo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Gente, a gente está vendo essa questão aqui, ó, e repito, esse livro foi escrito em 86. Essas realidades existem há quanto tempo? E possivelmente sempre vão existir, não vão deixar de existir enquanto nós existirmos aqui como seres humanos. Pega lá a teologia da prosperidade, que é uma crítica, que ele faz essa crítica lá em 86, tá? Nesse contexto. A gente vê só um lado, é só a questão do amor de Deus. E, de novo, a gente não completa todo o entendimento que o amor de Deus ele não consegue ser analisado individualmente. Ele está de mão dada com a justiça e ira de Deus. Tudo é uma coisa só. O amor de Deus não se separa dessas coisas. Então você vai... E de novo, gente, a questão de novo, é sempre a questão da superficialidade. Você vai para uma igreja, você está mal por N motivos. Aí você começa a escutar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Você escuta o que você quer escutar, isso te faz bem. Então você começa a frequentar essa igreja. Ou começa a escutar essas coisas, ou seguir essas pessoas. Essas pessoas estão dizendo isso aqui, gente. Paz, paz, quando não há paz. Deus não é só o trululu, coraçõezinhos de emoji lá no WhatsApp, não é só isso. Remédios superficiais são resultados dos que negam a gravidade do pecado, obviamente. Diagnóstico correto da nossa condição, por mais grave que ela seja, jamais será doentio, contanto que a gente vá diretamente ao remédio, que é Cristo. A lei nos condena, entretanto, a boa dádiva de Deus, porque ela nos remete a Cristo a fim de sermos justificados.
Tá vendo como a coisa ruim não é ruim? Se você analisar ela sozinha, superficialmente ela é, mas não é no contexto. João 16, 8 diz, quando ele, Cristo, vier, olha aqui, gente, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. John Stott cita aqui teólogos da igreja primitiva, depois ele cita lá de passagem de 1100, 1200. Sempre existiu essa discussão, é claro, de acordo com os contextos de algumas épocas, a gente vai ver isso aqui hoje. Existe nos dias de hoje, e a Bíblia está dizendo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, ou seja, isso aqui não vai acontecer por nós sozinhos ainda. Sempre vai existir essas questões. Jesus vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa aqui ficou polêmica, porque quem disse as próximas palavras que eu vou ler para vocês agora foi um cara que é um psicólogo, esse doutor Robert Maurer. Tá? Ele faz uma crítica da psicanálise freudiana de que a culpa ela é patológica. E a gente está fazendo um estudo sobre culpas falsas e verdadeiras na ótica cristã. Tá? Disse o psicólogo, enquanto a pessoa viver à sombra da culpa real, irreconhecida, inespiada. É um psicólogo usando a expressão inespiada. Continuemos. Ela, a pessoa, não pode aceitar a si mesma. Ela continuará a odiar a si mesma e sofrer consequências inevitáveis do próprio ódio. Mas, no momento em que ela começa a aceitar a sua culpa, e isso aqui caíram em cima dele, porque psicólogos não utilizam essa expressão, e ele escreveu isso, tá? É um artigo que o cara escreveu. Quando a pessoa começa a aceitar a sua culpa e a sua pecaminosidade, o cara se referiu a pecado aqui, abre-se a possibilidade de reforma radical e com ela uma nova liberdade de autorrespeito e paz. Então, nós temos profissionais da psicologia que entendem esse conceito, né? Escreveram sobre. O conceito do merecimento aqui, nós acabamos a questão, gente, da culpa ser falsa ou verdadeira, né? Perdão, culpa falsa e verdadeira. O conceito de merecimento é o único elo de ligação entre castigo e justiça. É somente na base do merecimento ou falta do merecimento que uma sentença pode ser justa ou injusta. Recobrar os conceitos do pecado humano, responsabilidade, culpa, restituição, sem simultaneamente readquirir a confiança na obra divina da expiação, é um desequilíbrio trágico. Ou seja, aqui, pessoal, é tudo que a gente fala com relação a ser superficial, né? A gente não pode ver as coisas de maneira separada. John Stott até faz um estudo que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele coloca todas as ressalvas. No final ele junta tudo, porque não pode ser visto dessa maneira, né, gente? Então, culpa falsa. Se uma pessoa ela só vê a parte negativa de que ela conduziu Cristo à crucificação e essa culpa só gera coisas negativas, essa pessoa tem que ser ajudada no entendimento. Eu não vou dar ibope, eu não vou citar o nome, mas possivelmente vocês já devem ter até visto o vídeo. Tem um humorista, enfim, um cara de stand-up, que ele faz uns videozinhos aí na internet. E ele frequentou durante muito tempo a igreja, e ele fez até uma musiquinha que ele toca. Alguém lembra desse vídeo aí? O refrão é assim, Jesus, eu sou um tananã, Jesus, eu sou um tananã, e ele fica cantando lá. O pessoal se mata, dá risada e tal. Tudo bem, não vamos criticar um humorista, ele está tentando fazer o stand-up dele lá, e tem esse nível de humor. É possível que todo mundo aqui até dê risada. Mas vendo a seriedade do negócio, ele só vê essa questão de culpa. Ele faz um humor só com a culpa, ele traz o ser humano para isso. Né? Mas, de fato, a gente não pode ver o negócio sem todo o entendimento. E, obviamente, que a expiação ela é o resumo de tudo isso. Prático. Então, nós vimos a gravidade do pecado, a responsabilidade moral humana, se é que nós temos ou não, mediante a quem nós somos, com todos os defeitos que nós temos, e vimos essa questão de existirem culpas falsas e verdadeiras, que o resumo é, existe uma culpa que ela é verdadeira, e essa culpa verdadeira que de fato nos eleva, tá? A buscar Deus, ao arrependimento, ao entendimento da expiação e tudo mais. Vamos fechar agora o quarto ponto, falando a santidade e a ira de Deus. Bem,
Basicamente, a santidade de Deus é o fundamento da religião bíblica. O pecado é incompatível com a sua santidade. Beleza? Os autores bíblicos entendiam claramente que ser humano algum jamais poderia ver a Deus e sobreviver. Pode ser que lhes fosse permitido ver as suas costas, mas não seu rosto. Analogia com o sol. A gente pode ver o brilho do sol, mas não diretamente o sol. Intimamente relacionada com a santidade de Deus está a sua ira, que é a sua reação santa, ao mal. Então isso aqui, gente, a gente vai falar muito disso aqui hoje. Ninguém questiona a santidade de Deus. Só que a santidade de Deus é diretamente vinculada, conectada à sua ira. A ira é uma reação da santidade ao mal, que se transformando em ira. Então a santidade reagindo ao mal é expressa através da ira. Elas coexistem ao mesmo tempo. Não podemos ver isso de maneira separada. Axioma. Para quem não lembra o que é axioma, é como se fosse uma sentença máxima. Uma sentença máxima bíblica. Ninguém questiona a incompatibilidade entre os dois atributos da divina natureza, que nós estamos falando aqui, santidade e ira. Em sua maioria, grandes teólogos, pregadores cristãos do passado, esforçaram-se para ser leais a ambos os lados da autorrevelação divina. Contudo, e eu acredito que vocês, se forem lembrar, até devem ter alguém, alguma coisa atual que tocam nesse ponto, né? O conceito de um Deus irado continua a levantar problemas na mente dos cristãos. Vê que ele não está falando nem das pessoas que não acreditam, está falando dos cristãos. Vamos ler Gálatas, essa é clássica, né? As obras dos frutos da carne e do Espírito, né? Vamos ver aqui as da carne. Gálatas 5, 19 e 21 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aí lá vem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras. Ira, de acordo com o texto bíblico, é uma obra da carne. Vamos continuar. Discórdias, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha só como é que finaliza. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A prática da ira leva a não herdar o reino de Deus. Então veja, de novo, como a superficialidade pode levar a coisas complexas de entendimento. Porque a gente fala que existe uma ira de Deus. Vamos continuar o texto de Gálatas. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, esse entre parênteses, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, gente, como é que a gente pode explicar essa questão? Isso aqui vai remeter um pouquinho quando a gente fez aquela pergunta que eu até comecei falando hoje, né? Como é que a gente pode perdoar uns aos outros sem que haja morte e Deus não pode fazer isso? Então remete ao conceito básico. A gente não entendeu ainda a gravidade do pecado e a majestade de Deus, porque quando a gente faz uma pergunta dessa, estamos nos comparando a Deus. O pecar a Deus é uma coisa, o pecar entre nós é no sentido de ofensas. Eu te ofendi. E aqui nesse texto, ele está falando aqui, vamos fazer uma continuação. Se eu te ofendi, pequei contra você, eu posso te pedir perdão, você pode me perdoar entre seres humanos. A nossa relação humano-humano é totalmente diferente do que humano contra Deus. O pecado contra Deus é outra coisa. E essa gravidade de pecado contra o divino que a gente tem que entender. Aqui, essa ira é o mesmo conceito. Provocar a ira de Deus é quando nós pecamos contra Deus. A gente está se apartando da santidade de Deus. Quando eu provoco tua ira, é porque eu te ofendi. Isso é um problema, porque a ira humana, a gente vai ver aqui, é diferente da ira de Deus. Tá? Então,
A partir do momento que você me perdoa, a sua ira, possivelmente, genuinamente me perdoa, a sua ira diminui e a gente se acerta. Então a gente não pode levar em consideração o resultado de relações humanas com o humano Deus. Paulo, de novo, ao lado das referências de ira divina, jamais escreve que Deus está irado contra nós. Se eu miro contra o meu irmão, é contra você que eu estou irado. Deus não é assim. E Paulo jamais escreveu que Deus se ira contra nós, contra os seres humanos. Além da ausência do verbo irar, Paulo constantemente usa o substantivo orge, que significa ira ou raiva, de um modo curiosamente impessoal. Vamos ver na Bíblia o que tem de passagem. Romanos 2,5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então você vê aqui, gente, a ira, ela entra nesse modo aqui, ó, impessoal. Você acumula contra ti ira para o dia da ira. Não é uma ira direcionada contra uma singularidade. Romanos 4,15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei suscita a ira. É impessoal. De novo, Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É impessoal. Paulo reteve o conceito da ira não com a finalidade de descrever a atitude de Deus para o homem, mas a fim de descrever um processo inevitável de causa e efeito sobre o universo moral. Ficou meio viagem essa frase aí? Eu li o finalzinho de novo. Ó. É questão de um processo de universo, de uma moralidade divina. De novo, não é uma relação humana, é uma relação divina. Isso tem a ver com a sua moralidade, a sua ira. Marcante tendência, não só Paulo, ele também fala aqui dos autores bíblicos pós-exílicos. Eles falavam da ira divina também de uma maneira muito impessoal. No Novo Testamento, não pode haver dúvida de que para Paulo o caráter impessoal da ira era importante. Liberava-o da necessidade de atribuir a ira diretamente a Deus, transformava a ira de um atributo divino em nome de um processo, o qual os pecadores trazem sobre si mesmos. Porque a ira, gente, ó, é totalmente impessoal e não descreve uma atitude de Deus, mas uma condição dos homens. Faz sentido? A ira de Deus, sendo vinculada à sua santidade, lembra que a ira, ele define no começo, num verbo, é como uma reação? É uma reação da santidade de Deus para com o mal. Quem peca, promove o mal contra Deus. Isso gera sua ira. É isso que ele está querendo dizer aqui. É impessoal, não é uma atitude de Deus, é algo que é uma condição nossa de pecadores que Deus reage. E ele não pode concordar e conviver com isso dentro da sua santidade. Depois, ele faz uma correlação da ira com também passagens da graça. Então ele fala assim, ó, Paulo às vezes menciona esse charis aqui, ó, que significa graça, sem se referir a Deus. Então também tem um pouco dessa questão impessoal, mas ele continua aqui, ó. Paulo pode escrever, por exemplo, do aumento da graça e do reino da graça. Contudo, por esse motivo, não despersonalizamos a graça, nem a convertemos numa influência ou processo. Graça é o próprio Deus agindo graciosamente para conosco. E assim como o charis, que é a graça, representa a atividade pessoal graciosa do próprio Deus, da mesma forma, orge representa sua hostilidade à impiedade igualmente pessoal. Vamos ler Romanos aqui. 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, gente, quando ele fala aqui, ele só quer tirar essa questão assim de que existe uma singularidade nossa com relação ao pecado. Lembra que a gente viu lá de... Talvez fique mais claro com esse exemplo. Lembra quando a gente falou da responsabilidade moral humana, que a gente viu especificamente da irresponsabilidade coletiva, que a gente deu o exemplo lá do Hitler,
do marqueteiro, do Hitler, todo aquele contexto não exonera uma pessoa ou não redime uma pessoa das atitudes individuais dela. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por mais que você possa ter vivido, eu não estou dizendo que foi fácil, eu não sei como se todos nós aqui vivêssemos e fôssemos alemães, naquela época de um povo quebrado, aparece um líder que teoricamente está salvando a nação e a gente se inflama por causa disso, as atitudes que desonram e não glorificam a Deus permanecem as mesmas. Por mais que uma coletividade te gere a fazer algo, você responde individualmente. É nesse contexto que ele fala aqui, quando ele compara a graça com a ira de Deus. E depois ele continua aqui. A ira de Deus é absolutamente pura, não contaminada pelos elementos que tornam pecaminosa a ira humana. Está vendo o problema da gente comparar a relação humana com a relação homem-Deus? É essa. A nossa ira é de um jeito. E repito, pelo problema que nós temos até de língua que falamos, a gente não consegue expressar exatamente as emoções e coisas que nós temos com relação a essa relação homem-Deus. Então a ira humana é uma coisa, a ira de Deus é outra. A ira humana, ele fala aqui em geral, é arbitrária, desinibida. A ira divina é sempre íntegra e controlada. Porque, gente, ele fala aqui de ira humana, mas eu não quis discorrer muito, mas a gente pode ter uma ira legítima, porque a Bíblia nos fala, a gente tem que a ira é um sentimento legítimo com relação à contrariedade ao mal. Se a gente vê um mal, algo que desonra a Deus, a ira é legítima que a gente sinta isso. Mas tem que ter um domínio próprio também, mas o sentir é legítimo. A gente sente esse negócio. Nós vamos terminar agora, pessoal, a questão dos conceitos aqui de santidade e ira de Deus. E depois passar para o tópico de justificação. Tá? Então nós paramos aqui. Então, claro, aqui a gente não tem nem o que dizer, né? É extremamente clara a questão. Não devemos comparar a ira humana com a ira divina, são coisas totalmente diferentes. A ira humana, a gente acabou de falar, né? Arbitrária, desinibida, a ira divina sempre íntegra e controlada. O orge de Deus, que a gente viu aqui no conceito de ira, não é nenhum pesadelo de uma fúria indiscriminada, descontrolada, irracional. É uma ira de um Deus santo, misericordioso, trazida para fora pela impureza e injustiça dos homens, e contra elas dirigida. Então eu estava conversando aqui, não sei se ficou muito clara essa questão de pessoalidade e impessoalidade. Talvez um exemplo que ilustre um pouco melhor essa questão de Deus amar o pecador e não o pecado. Então não amar o pecador e não amar o pecado ele é impessoal, porém existe uma resposta individual com relação às tuas atitudes que gera a ira de Deus. Ficou claro, pessoal, esse conceito de impessoalidade e a resposta pessoal que nós temos dentro do conceito de ira? Tá bom. Então vamos continuar. O fator comum aos conceitos bíblicos de santidade e de ira de Deus é a verdade de que não podem coexistir com o pecado. Santidade e ira de Deus, eles não podem coexistir com o pecado. Essa aqui eu achei bacana, talvez exemplifique um pouco melhor. A santidade de Deus, ela expõe o pecado, e a ira se opõe a ele. Então, a santidade de Deus mostra o que é pecado, e daí vem em conjunto com uma reação à santa ira de Deus para se opor ao pecado. O pecado não pode chegar a ser Deus, e Deus não pode tolerar o pecado. E aí aqui John Stott, cara, ele coloca assim, se eu não me engano, 4 atributos da divindade de Cristo. Que ele coloca assim, ó, a gente fala, né, que Deus Altíssimo. Então ele coloca aqui um adjetivo, né, a altura. Então transmite mais explicitamente a singularidade divina com relação à sua grandiosidade. Quando pensarmos no Deus grande e evidente, é melhor olharmos para cima do que para baixo e para fora do que para dentro de nós mesmos. É um resumo do que a gente tem que olhar para a grandiosidade de Deus. Claro que não é uma altura específica, né, a grandiosidade de Deus. Depois nós temos esse termo aqui que fala da distância. Não apenas Deus é alto, mas distante de nós. O que John Stott fala aqui? Ó? Deus deu as instruções para a construção do tabernáculo, mais tarde do templo. Prometeu viver entre o seu povo e, ao mesmo tempo, admoestou-os a erigir uma cortina no Santo dos Santos como um sinal permanente de que ele estava fora do alcance dos pecadores, distância. Continua. No último dia, os que não encontraram refúgio e purificação em Cristo ouvirão as palavras mais terríveis de todas. Apartai-vos de mim. Conceito de distância. Depois nós temos a questão que Deus também pode ser colocado assim, ó, como luz e fogo.
E de fogo, se der tempo, nós vamos ver bastante hoje no finalzinho. Deus é luz e nosso Deus é fogo consumidor. A luz brilhante cega. Lembra quando a gente falou lá que a gente pode ver os raios do sol, mas não o sol? É isso. Nossos olhos não podem suportar o seu brilho de Deus. E no calor do fogo, tudo murcha e morre. Aí tem uma referência àquela passagem de Apocalipse, quando ele fala de vômito, né? Que ele rejeita o veneno mediante o vômito. Deus não pode tolerar ou digerir pecado e hipocrisia. Desgosto lhes são tão repugnantes que deve livrar-se deles, cuspi-los ou vomitá-los. Tá? Infelizmente, até mesmo, palavras de John Stott, que até mesmo na igreja parece que perdemos a visão da majestade de Deus. Há tanta superficialidade, ele fala muito, ele critica muito isso, a questão de ser superficial. Há tanta superficialidade entre nós. Os profetas e os salmistas, provavelmente, se estivessem vivendo aqui conosco hoje, diriam que nós não temos o temor de Deus perante nossos olhos. Possivelmente seria uma análise de profetas e salmistas, se aqui hoje vivos estivessem. Daí ele faz aqui uma passagem nos dias atuais. De 86, mas também, talvez hoje também se enquadre isso, né? Na adoração pública, nosso hábito é nos sentarmos de qualquer modo, não ajoelhamos hoje em dia, muito menos nos prostramos em humildade na presença de Deus. É mais provável que batamos palmas de alegria do que ficarmos vermelhos de vergonha ou que a gente caia em lágrimas. Não nos ocorre que ele pode nos mandar embora quando ele fala de distância, apartai-vos de mim. Essa aqui é uma crítica, né? É aquela visão, só aquela visão da parte do amor de Deus, desgarrada de todo o contexto aqui que nós estamos vendo de santidade e ira de Deus. A gente, de fato, hoje, a gente não se enquadra muito, né, no que ele coloca mais como referência, essa referência mais física, prática, de reconhecer e externar essa dependência, esse temor a Deus. 1 Pedro 1,17 diz... A Bíblia nos fala isso. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você acha que quem segue teologias ou coisas correlatas à teologia da prosperidade, você acha que essa turma está se portando com temor? Dificilmente. Dificilmente. A gente não pode deixar que isso aqui escape da nossa convivência, do nosso dia a dia. Muito bem, só podemos gritar aleluia com autenticidade depois que primeiro tivermos clamado ai de mim. A gente vai voltar naquela questão da culpa. Lembra que a culpa, ela é a origem de todo o desdobramento que culmina na expiação? É isso. A gente não pode desvincular. Tudo está junto. A gente tem que falar o ai de mim antes de gritar aleluia. Aleluia. Esse eu acho que é um bom resumo que o John Stott colocou para nós aqui. Nas palavras... Oi? Esse é o texto de Isaías. Isaías 6, aliás, de mim. E aí depois vem a consagração e a entrega para missões, para adoração. É isso aí, gente. Então, assim, de novo, a gente fazer análises particionadas, cairemos na superficialidade tão criticada nesse estudo aqui do John Stott. Tá? Nas palavras de Dale, que é um cara que ele cita, é em parte porque o pecado... Olha, isso aqui é bem curioso a gente ler juntos aqui. Ó. É em parte porque o pecado não provoca a nossa própria ira, que talvez a gente não creia que provoque a ira de Deus. A gente é tão conivente com aqueles pecadinhos que a gente comete, né, que a gente acaba de novo caindo naquela questão super preocupante, que é comparar as nossas atitudes humanas com a de Deus. Não dá para fazer isso. Se trouxermos Deus para o nosso nível, aqui, ó, ou nos elevarmos ao dele, não veremos necessidade de salvação, muito menos da expiação. Então, gente, esses conceitos parecem básicos, né? O papel do humano no humano, de Deus, mas a gente às vezes entrelaça as coisas. E não é assim. A gente não pode ter um possível entendimento de Deus conforme a gente entende como a gente se relaciona aqui. Da gravidade do pecado, de novo, ele reforça assim grandemente isso no livro, né? Da gravidade do pecado e majestade de Deus, né? São as duas grandes óticas que a gente não pode deixar de ter. Gravidade do pecado, majestade de Deus. Se a gente diminui uma delas, a gente vai diminuir a cruz. E para fechar essa parte aqui, ele fala uma perspectiva bíblica de Deus
e de nós mesmos, isto é, do nosso pecado e da ira divina, isso honra a ambos, honra a nós como seres humanos, afirmando que nós somos responsáveis pelas nossas ações, que a gente já viu lá que a responsabilidade moral humana, ela existe, a gente não pode desconsiderar, por mais que tenham diversos casos atenuadores de responsabilidade, não exclui, não é exclusão. E também honra a Deus, afirmando que ele possui caráter moral. Gente, fechamos santidade e ira. Eu falei bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Questão de conclusão aqui, ó. Para entrar aqui, ó, a gente finalizou uma parte e daí agora nós vamos entrar numa questão que eu espero terminar hoje, vai ser difícil, mas nós vamos falar das vários tipos de satisfação. Por que ocorreu as coisas que ocorreram? Quem satisfez, né? Estamos falando de cruz de Cristo, não se esqueçam disso. Esse é o tema do livro. Então nós falamos da culpabilidade, gravidade do pecado, culpa falsa verdadeira, responsabilidade moral humana e santidade e ira de Deus. Passamos por tudo isso. Alguém quer comentar ou perguntar algo? Além do bebê? Então, se não, seguimos com a satisfação. Satisfação pelo pecado. Gente, o que nós vamos falar aqui? Ó? Palavra alguma, e aqui são as advertências que John Stott, porque ele fala para a gente não analisar as coisas de maneira separada, particular, porém ele faz para que no final a gente tenha o entendimento do todo. Então, ele se protege e ele adverte, olha, palavra alguma no vocabulário da cruz desperta mais crítica do que substituição e satisfação. Então, essas duas partes agora, hoje, se der certo, nós vamos falar de satisfação e substituição, a gente entra na próxima aula. Combinadas, a satisfação mediante a substituição podem até ser intoleráveis. Como podemos crer que Deus precisava de alguma espécie de satisfação a fim de se preparar para perdoar e que Jesus Cristo a providenciou levando como nosso substituto o castigo de nós pecadores que nós merecíamos, né? E aqui começam as defesas, ó. Nem satisfação, nem substituição são palavras bíblicas. E por isso temos que prosseguir com grande cautela. Mas cada uma dessas palavras representa um conceito bíblico. E é aqui que nós vamos começar a discorrer. Então, quem diria que ter um logotipo de capeta Coca-Cola lá em cima, né? Ou Nike também, né? Esse capeta, viu só? É o Mamon aí, representado em capeta. Gente, parece curioso, mas olha só, questão de satisfação ao diabo. A noção de que foi o diabo que tornou a cruz necessária era geral, repito, geral na igreja primitiva. Isso eram afirmações que eram feitas. Houve necessidade da crucificação de Cristo porque ela era necessária para satisfazer ao diabo. Negócio estranho, vamos continuar. Jesus e seus apóstolos, eles falaram acerca da cruz como um meio de derrota do diabo. Ok, nós temos registro disso. Todos reconheciam que, desde a queda, e por causa dela, a humanidade esteve cativa não somente ao pecado e à culpa, mas também ao diabo. Pensavam nele como Senhor do pecado e da morte, e como o maior tirano de quem Jesus veio nos libertar. Estamos falando de entendimentos primitivos. Porém, nós podemos afirmar aqui que eles cometeram 3 erros. Primeiro, concederam ao diabo mais poder do que ele possui. Imagina, Deus tem que satisfazer ao diabo. Mas o que é minimamente curioso é que esse entendimento ocorreu na igreja primitiva, tá? Por isso que ele coloca no livro. Segundo ponto, tendiam a pensar na cruz como uma transição divina com o diabo. Ela era o preço, a cruz, o preço do resgate exigido pelo diabo, e assim libertaria os seus cativos, seres humanos. Essa foi uma crença muito popular nos primeiros séculos da igreja. Então, será que houve uma satisfação ao diabo com a crucificação também? Veremos, mas já estamos falando que são erros, né? E o terceiro ponto, alguns representaram a transação em termos de embuste. Embuste significa enganar, o que é muito pouco provável. É até difícil de acreditar, porque nós estamos falando que Deus não precisaria enganar o diabo para fazer uma negociação, né? Gregório de Nissa, tímido, erudito capadócio do IV século, levou essas ideias um pouco mais longe de seu grande catecismo, usando imagens vívidas. E daí ele escreveu isso aqui, ó. Deus, a fim de garantir que o resgate em nosso favor pudesse ser facilmente aceito por ele,
diabo, que o exigia, estava oculto sob o véu de nossa natureza para que, assim como acontece com os peixes famintos, o anzol da divindade pudesse ser engolido com a isca da carne e assim introduzir a vida na casa da morte e o diabo fosse banido. Esse é o embuste. Nossa, Deus foi super espertão, cara. Ele enganou o diabo com um negocinho pá. Tá? Porém, olha o que o John Stott diz, é uma ação fraudulenta a Deus. Atribuir isso a Deus é indigno dele. Você está falando que Deus engana. A gente vai contra a natureza de Deus. Então, não podemos cair nesse entendimento. De novo, negamos que o diabo tenha sobre nós quaisquer direitos que Deus seja obrigado a satisfazer. Tá? Ele acaba com isso aqui. Ele passa até de maneira rápida aqui, mas ele cita porque isso de fato fez parte do nosso desenvolvimento aí como igreja. Então, satisfazendo ao diabo. Vamos para satisfazendo a lei. Bem, 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós vamos entrar nesse conceito. Será que a crucificação, a cruz de Cristo, ela ocorreu para satisfazer a lei? Vamos continuar lendo aqui. Outra maneira de explicar a necessidade moral da satisfação divina na cruz tem sido exaltar a lei. Isso aqui a gente já discorreu um pouco, né? A lei não pode ser quebrada sem punição ao infrator. Porque se não tiver punição, ela deixa de ser lei. A lei necessariamente tem uma punição, porque ela tem descrito, né, na sua forma positivada. Pecadores, portanto, incorrem na penalidade da sua transgressão, ok? Não podem simplesmente sair ilesos. A lei deve ser sustentada, sua dignidade defendida e suas justas penalidades pagas. Assim a lei é satisfeita. Quando a gente fez uma correlação, e aqui de novo fica a advertência, com todos os cuidados comparativos possíveis, mas quando a gente traz aqui a lei jurídica, é só um comparativo que, cara, nós temos um ordenamento jurídico humano que nós criamos e tem leis. E dentro do nosso entendimento e desse mundo que a gente permeia, essa lei é quebrada, tem uma sanção. Imagine para a lei divina. Se para uma lei humana a sanção existe para quando uma lei é quebrada, imagine para a lei divina. É isso que ele está dizendo. Tá? Então tem que ter uma satisfação à lei. Vamos continuar. Daniel. Aqui a gente vai ler bastante. Daniel 6, de 1 a 15. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas. Sátrapas, palavrinha bonita para escutar domingo de manhã, né, gente? Eram governadores. Então pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha o ciúme da galera aí. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada. Segundo a lei dos medos e dos persas, enfim, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e, a respeito do interdito real, lhe disseram:
Não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Dario relutantemente curvou-se ao inevitável e deu a ordem para que, a gente conhece bem a historinha, Daniel fosse atirado na cova dos leões. Aqui, gente, a lei havia triunfado. Havia triunfado. John Stott usa essa história para que a gente possa ressaltar um dilema divino. Tá? A finalidade de ressaltar um dilema divino. Aqui o que o John Stott está falando? Ó. Dário respeitava Daniel e se empenhou por encontrar um meio de salvá-lo, mas a lei deve percorrer seu percurso e não deve ser molestada. Assim, Deus nos ama a nós, pecadores, e quer nos salvar, como Dário com Daniel, mas não pode fazê-lo mediante a violação da lei que justamente nos condenou. Daí a necessidade da cruz. Você vê que a historinha de Daniel e Dário aqui ela é bem figurativa, né? Uma analogia bem para o que tem a visão de Deus conosco. Henry Wass, Deão de Canturária, de 1903 a 24, disse: uma lei que não possui sanção, no sentido técnico dessa expressão, em outras palavras, uma lei que pode ser quebrada sem penalidade adequada não é lei de modo nenhum. Ok, faz sentido. Lei sem sanção vira o quê? Vira uma nota de rodapé de jornal. É inconcebível que a lei moral de Deus possa ser violada sem trazer consequências do tipo mais terrível. Então, de novo, que a gente acabou de falar, a comparação com a lei humana. Se a lei humana tem que ter sanção para ser lei, imagina de Deus. Tem que ter sanção, gente. Jesus, a sua obediência à vontade do Pai é a mesma. Quer em sua conduta, está aqui, ó, ou em sua missão, ou na sua vida ou na sua morte. Jesus sempre foi obediente à vontade do Pai, seja na vida ou na sua morte. Obediência dupla de Cristo, vida e morte, serve para distinguirmos entre o cumprimento das exigências da lei e o sofrimento da condenação da lei. Ele veio para cumprir a lei. Jesus disse isso, lembra? Então está aqui. E ele também sofreu a condenação da lei. Ele cumpriu e sofreu. Ele cumpriu e teve a condenação. O motivo real pela qual a desobediência às leis morais de Deus traz condenação não é que Deus seja prisioneiro delas, mas é que Ele é o criador das leis. Então, obviamente, Ele vai ter que agir conforme as leis que Ele criou. Não pode haver nada nas exigências da lei, na sua severidade, condenação, morte, maldição, que não seja um reflexo parcial das perfeições de Deus. Tudo que for devido à lei de Deus é devido a ela por ser a lei de Deus. Então, é o próprio Deus. Ficou muito louco, é muito conceito, eu sei que pode ser maçante, tá, gente? Mas o resumo aqui é o seguinte: a lei de Deus, ela é devida porque a lei é Deus. Ele criou a lei. É isso. De novo, não podemos ver de maneiras separadas. Então aqui a gente finaliza, cara. A gente falou da satisfação do diabo, estou tentando ser um pouquinho mais rápido, satisfação da lei de Deus, tá? Vamos falar agora da satisfação, a honra e justiça de Deus. Anselmo, e esse livro, a gente tem que tomar mais uma aguinha aqui, mas esse livro ali, ó, Cur Deus Homo, é citado muitas vezes pelo John Stott no livro. E essa passagem aqui eu quis destacar para nós. Anselmo, que foi o cara que escreveu esse livro a serviço de Canturária, no 11º século, em Cur Deus Homo, que é o seu maior tratado sobre relacionamento da encarnação com a expiação, ele concorda, estamos falando aqui, ó, esse cara escreveu esse livro no 11º século. Ele concorda que o diabo precisava ser derrotado, porém, rejeita as teorias patrísticas. Essa palavra bonitinha aqui, depois de sátrapas, ela é relacionada
aos pais da igreja. Aí quando... Lelê. Quando a gente fala que Quando a gente fala lá que na igreja primitiva existia o entendimento de que tudo aconteceu por causa de uma possível satisfação a Satanás, esses caras que tiveram entendimento, era isso aí que vocês responderam, é isso aí, Damião. Esses eram as ideias patrísticas. Muito bem, bateria resolvida. Então, voltando, ele discorda dessas teorias patrísticas, que houve um resgate... Ele rejeita as teorias patrísticas de resgate pelo motivo de que Deus, a gente já falou disso, né? Nada devia ao diabo a não ser castigo. Então Deus não tinha nenhum motivo e nenhum o porquê de satisfazer nada ao diabo. O homem devia algo, então, ou seja, em 1100 já tinha caído esse entendimento, foi bem no comecinho mesmo que aconteceu, né? O homem devia algo a Deus e essa é a dívida que necessitava ser paga. Anselmo define o pecado como não dar a Deus o que lhe é devido, a saber, a submissão de toda a nossa vontade a Ele. Lembra quando a gente viu as 5 definições de pecado? Basicamente a gente pode resumir como transgressão à lei, né? Iniquidade, basicamente. Viver em coisas que são vícios, né? Enfim. Também tinha do alvo. Exatamente. Tinha a questão de você não atingir o alvo, iniquidade, a transgressão da lei, e tinha uma muito parecida com iniquidade que ela acabava se somando ali, né? E tinha a anomia, né? Que era uma das palavras lá, que era você estar sem norma, viver sem norma. Pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele. E aí começa, gente, olha só. Nesse livro aqui que a gente está falando, de Cur Deus Homo, o John Stott ele vai trazer um resuminho em frase de 2 livros ali dentro deste livro. Um pecador não pode justificar outro pecador. Ok, nenhum humano vai justificar outro humano. Daí o dilema com o qual termina o livro 1. O homem pecador deve a Deus. Vamos ler devagar aqui. Ó. O homem pecador deve a Deus por causa do pecado. Então nós estamos em dívida com Deus por causa do pecado. Mas a gente não pode pagar. E se a gente não puder pagar, a gente não pode ser salvo. Então lá em 1100 eles já discutiam disso, né? Se a gente é pecador e deve para Deus, ao mesmo tempo que a gente não tem como pagar. Então como é que a gente vai ser salvo? Tenho certeza que a resposta é óbvia para nós. Aí vem o início do livro 2. Revela-se a única saída desse dilema humano. Não há ninguém que pode trazer satisfação a não ser o próprio Deus. Porque, de novo, a gente satisfação que a gente está vendo aqui, né? Não há ninguém que pode trazer satisfação a não ser o próprio Deus, mas ninguém deve fazê-la a não ser o homem, porque nós estamos devendo. Então, se ninguém deve fazê-la a não ser o homem, de outra forma o homem não pode oferecer satisfação. Então é necessário que alguém seja Deus-homem. É que daí que vem o conceito do homo-Deus. Os homens são pecadores. A gente está devendo para Deus. Deus, homo-Deus, vem aqui e paga. E aí nós temos a salvação, que é todo o processo de expiação. É preciso que a mesma pessoa que fará a satisfação seja perfeitamente Deus e homem, uma vez que ninguém pode fazê-la a não ser que seja perfeitamente homem. Essa afirmativa, obviamente, culmina na apresentação a nós de Jesus Cristo. Conceitos básicos, porém, fazem parte de satisfação. Os maiores méritos da exposição de Anselmo nesse livro são que ele claramente percebeu lá em 1100. De novo, né, gente? Isso aqui não tem como acabar um livro desse aí e você não gravar na cabeça essa questão. Extrema gravidade do pecado, santidade imutável, grandiosidade de Deus. Então, extrema gravidade do pecado, como uma rebelião voluntariosa contra Deus, na qual a criatura afronta a majestade do seu Criador. Ele percebeu também a santidade imutável de Deus, incapaz de tolerar qualquer violação à sua honra. E as perfeições singulares de Cristo, como o Deus-homem que voluntariamente se entregou à morte por nós. Certamente devemos permanecer insatisfeitos sempre que a expiação for apresentada como uma satisfação necessária à lei ou à honra de Deus. E por que ele coloca essa frase? De novo, para reforçar. Cuidado quando você faz análise de maneira particionada, tá, gente? A gente tem que ter isso como um todo. Se a gente responder apenas isso, que a expiação aconteceu porque tinha que satisfazer, era necessária a lei,
de maneira isolada, não está completa. Então, por isso que ele coloca aqui, que a gente tem que permanecer insatisfeito com essa afirmação. Com a reforma protestante e a ênfase dos reformadores sobre justificação, é compreensível que acentuassem a justiça de Deus e a impossibilidade de um modo de salvação que não satisfizesse a essa justiça. Calvino, no seu escrito nos Institutos, ele diz ali, há um desacordo perpétuo e irreconciliável entre justiça e injustiça. Era necessário, portanto, que Cristo sofresse a severidade da vingança de Deus, pacificasse a sua ira e satisfizesse o seu juízo. Então tá vendo que, gente, que aqui ele já tem uma conclusão um pouco mais abrangente, tá? Vamos continuar. Thomas Cranmer diz, em sua homília, tem bastante palavrinha legal hoje, né? Homília é quando você tem uma dissertação um pouco... É como se fosse uma pregação mais explicativa, sabe? Às vezes também um contexto um pouco menor, que você tem uma interação ali, mas enfim. Quando ele faz uma homília da salvação, ele explicou que essas três coisas tinham que entrar juntas para a nossa justificação. Na parte de Deus, grande misericórdia, graça de Cristo. Cristo satisfez a necessidade da justiça de Deus, porque só poderia ser um homem-deus para satisfazer o quê? A honra e a justiça de Deus. Nós somos pecadores, devíamos de novo, não tínhamos como pagar, então Jesus manda Jesus como Deus e ele como humano, na forma humana, paga isso, como homem-deus. E a parte do homem. Isso aqui, gente, tem que entrar juntas, tá? Deus tem a sua parte, Cristo teve a sua parte e nós temos a nossa parte com a fé verdadeira e viva. Escolásticos é um termo que eles colocam para professores universitários, tá, gente? Então nós tínhamos ali teólogos que também davam aulas de universidade, isso era normal naquele contexto. Então esses caras sistematizaram a doutrina da morte de Cristo numa satisfação dupla, a saber, da lei e justiça de Deus. A lei de Deus foi satisfeita pela obediência perfeita de Cristo durante a vida e a justiça de Deus por meio do seu perfeito sacrifício pelo pecado, levando sua penalidade na morte. Então Cristo atendeu as duas coisas aqui, a lei de Deus pela obediência e a justiça pelo sacrifício. Diversos teólogos do século XX têm tomado a visão de Deus como governador moral do mundo. Perdão indiscriminado de pecado seria precisamente a subversão da ordem moral do mundo. Clamam por expiação. Ok. Finalizamos isso. Resumo aqui, gente, é que aí, sem expiação nada disso seria possível, né, gente? Todo um contexto. Nós entramos aqui nessa questão. Nós temos aqui, ele vai apitar um pouco antes com 7 minutos, acho que dá para começar pelo menos. Tá? Acho que conseguimos avançar bem aqui. Deus satisfazendo-se a si mesmo. Então a gente assim, nós temos 5, de tudo que a gente falou agora de satisfação, nós temos 5 modos pelos quais os teólogos têm expressado o seu sentido de que é necessário antes que Deus possa perdoar os pecadores. Então, olha só. Nós falamos da subversão, da satisfação do diabo, satisfação da lei, honra, justiça, e o último, que é o quinto, satisfação da ordem moral do mundo. Então a gente falou um pouquinho disso aqui, tá? Em graus diversos, todas essas formulações são verdadeiras. A limitação que partilham é que, ao menos que sejam proferidas com muito cuidado, de novo ele se defendendo aqui, representam Deus como sendo subordinado a algo fora e acima de si mesmo. Algo esse que controla as ações divinas, algo ao qual ele está sujeito e de que não pode se livrar. Então, isso aqui é só uma advertência, tá, gente? Porque se Deus tem que satisfazer algo, a gente está tendo uma visão de que algo externo necessita de que Deus, entre aspas, agrade ou satisfaça. E não é isso. Tudo isso é uma exemplificação e uma conjuntura de que Deus satisfaz a si mesmo. Vamos continuar aqui. Satisfação é uma palavra apropriada, desde que compreendamos que é o próprio Deus em seu interior que necessita ser satisfeito e não algo externo a si mesmo. Então, se a gente conseguir analisar essas coisas que parecem ser outside, né, externas a Deus, se a gente conseguir compreender que isso é algo que é o próprio Deus em seu interior que necessita ser satisfeito, ok, a gente está com o entendimento correto. A necessidade de satisfação para Deus, portanto, não se encontra em nada fora de si, mas dentro de si mesmo por causa do seu caráter imutável. Vamos ler aqui, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tá? Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Estamos vendo aqui as características imutáveis de Deus, tá, gente? Hebreus 6:18, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Depois, em Salmos 89:33, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Deuteronômio 32:4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Isto é, ele é verdadeiro a si mesmo, é sempre e invariavelmente ele mesmo. E aí, gente, ele fala de algumas linguagens de provocação, tá? Yahvé, ele fala de algumas linguagens, perdão, e a primeira linguagem que ele fala é a linguagem da provocação, tá? Nessa questão de Deus satisfazer-se a si mesmo. Yahvé é descrito como provocado a ira ou ciúme, ou a ambos por causa da idolatria de Israel. Os profetas exílicos, como Jeremias e Ezequiel, constantemente empregavam esse vocabulário. Não queriam dizer que Yahvé estivesse irritado ou que isso tivesse sido tão provocante que desfizera a paciência divina. A linguagem da provocação que a gente está vendo exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal de novo. Uma intolerância santa para com idolatria, imoralidade, injustiça. Ele jamais é provocado sem motivo. O mal, e somente o mal, o provoca. Mesmo os conceitos que a gente viu lá da ira, que é a reação santa, da reação da santidade de Deus. O mal, somente o mal provoca, e deve ser assim necessariamente, visto que Deus deve ser Deus e proceder como Deus. Ok? Aqui podemos mencionar os verbos que descrevem a ira de Deus como fogo. Então, primeiro nós tivemos uma linguagem de provocação. Aqui é mencionada. Depois, essa linguagem do ardor. Aqui podemos, lembra que a gente falou que Deus é luz e fogo? Agora nós vamos ver um pouquinho de fogo. Aqui podemos mencionar os verbos que descrevem a ira de Deus como fogo. Gênesis 39:19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Sua ira se acende sempre que vê seu povo desobedecendo a sua lei e quebrando a sua aliança. Depois, é dito aqui, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, ainda em ardor. É precisamente quando é provocado a ira que se diz que ele se queima com ela. Segundo Reis 22:17, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ou que se diz que sua ira explode, que se consome como fogo. Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Em consequência disso, lemos do fogo da sua ira ou do fogo do seu ciúme. Deveras, o próprio Deus os une, fazendo referências ao fogo do meu zelo. Em Ezequiel 36:5-6 diz, portanto, assim que o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma. Para despovoá-la e saqueá-la, portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre o vós o opróbrio das nações. Gente, vamos continuar aqui. No calor, bem, ele faz uma comparação, né? No calor seco do verão da Palestina, o fogo acende-se facilmente. O mesmo acontecia com a ira de Yahvé. Contudo, jamais era ativada por capricho, sempre em resposta ao mal de novo, nem a sua ira jamais era descontrolada. Salmos 7:8-38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Porém, quando não pôde mais suportar a obstinada rebeldia do seu povo, disse em Jeremias 44:22, o povo já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada como hoje se vê.
Se era fácil o fogo lá, durante a estação seca na Palestina, acender, era... Só vamos terminar aqui, gente. Vamos acabar aqui, ó. Vamos acabar aqui. Daí a gente continua em linguagem da própria satisfação na próxima aula. Se era fácil acender um fogo durante a estação seca na Palestina, era igualmente difícil de apagá-la. O mesmo acontecia com a ira divina. Desculpe, gente, o finalzinho que eu estou tentando dar uma recuperada. Se for necessário, na próxima aula eu abro perguntas e a gente pode falar, tá bom? Com relação a isso. Mas a gente vai continuar dentro do tema, tá? Porque a gente está fazendo alguns tipos de linguagem que a gente vê na Bíblia utilizadas para que Deus se satisfaça a si mesmo. E a gente continua na próxima essa questão da própria satisfação, né? A gente viu aqui. Própria satisfação, estávamos vendo a linguagem do ardor. Pessoal, farei uma pequena oração e encerramos hoje, ok? Senhor Deus, mais uma vez obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos e nos reunirmos em paz para aqui estarmos, para que a gente possa estudar a Tua Palavra. Enfim, Deus, de uma maneira bem simples e objetiva, eu queria orar para o Senhor que tudo que foi dito aqui tenha sido para a Tua honra e para a Sua glória, assim também como tudo que foi escutado. Quem porventura possa escutar isso futuramente, que também seja feito de uma maneira que te honre e que te glorifique. Que a gente possa retornar hoje em segurança para casa, já agradecendo a refeição que teremos logo mais. Em nome de Jesus, amém.